Pessoal, em relação aos métodos de quantificar evapotranspiração, existe mais de 56 métodos hoje na literatura. Só que existe um que é considerado padrão para qualquer lugar do mundo, tá? Que é esse método Pinamonti. Então, vocês já fizeram alguns métodos lá pelo aplicativo, agora nós vamos utilizar o Pinamonti. Como ele é um método muito complexo, nós vamos fazer pelo software. Esse software está lá no acadêmico, o link para vocês fazerem o acesso, ele se chama, colocar na internet Sistema para Manejo da Agricultura Irrigada, vocês conseguem fazer o download dele. Ele leva em consideração muitas variáveis, tá? Muitas. Só que nós vamos pelo software, vocês entram lá no site do INMET, que eu expliquei no vídeo passado, coleta os dados e aqui a gente faz o cálculo. Aqui é para fazer um cálculo diário de um dia, aqui é um processamento individual, ou seja, vamos fazer para um dia. Se quiser coletar uma planilha de um ano de dados, é só passar para um processamento em lote, que ele abre uma planilha de Excel para anexar esses dados. Posso explicar isso depois em aula com mais tempo. A gente considera o dado de latitude, longitude não usa na climatologia, tá? Depois nós temos aqui o hemisfério sul, que nós estamos, e a altitude do terreno, que é onde tem que ser colocado. Então, esse método leva em consideração dois fatores meteorológicos. Informa o dia, o ano e o mês. E aí coloca os dados que vai pegar lá no site do INMET, qual foi a temperatura máxima, a mínima, umidade máxima e mínima, a velocidade do vento, lembrando que tem que estar em metros por segundo, e a velocidade, a altura do anemômetro, lá na estação meteorológica ele está a 10 metros de altura. Então tem que colocar aqui 10, tá? Porque o certo é ele vai converter para 2 metros, mas como foi medido em 10, coloca aqui em 10, tá? E coloca a radiação solar. Radiação solar, como vocês vão pegar dados da estação convencional, não vai ter essa informação. Porém, eu disponibilizei isso, depois eu posso até mostrar com mais calma como que eu cheguei nesse valor. Esses outros valores, radiação líquida, fluxo de calor e pressão atmosférica, o software calcula isso para você. Se tiver o cálculo da cultura, ótimo. Se não tiver, é só vir aqui pedir para validar, pedir para calcular. Vamos supor que a resposta deu 5. Então foi 5 milímetros, isso para a grama batatais lá na estação meteorológica. Gilmar, eu vou irrigar cebolinha. Então, qual que é o KC da cebolinha em função do estado de desenvolvimento? Gilmar, eu vou irrigar alho. Qual que é o KC do alho? Gilmar, eu vou irrigar milho. Qual que é o KC do milho? E esse KC do milho, em cada estágio de desenvolvimento da cultura, ele é variável. Por quê? No começo ele é menor porque ele é somente... Só estou levando em consideração a evaporação do solo e não a transpiração, porque não tem folha. Quando a planta vai desenvolvendo, vai aumentando o índice de área foliária e sim vai tendo folha e aí começa a aumentar o KC, o coeficiente de cultivo. Então esse aqui é o método padrão que vocês devem utilizar a maior parte quando for trabalhar com irrigação. Bom, Gilmar, esse é o método padrão, existe 56, por que você vai ensinar os outros? Porque você pode estar em uma região onde o órgão entende, que o órgão ambiental entende que você não tem os dados meteorológicos. Então, ele fala assim, olha, então usa um método mais simples, mas não deixe de fazer irrigação sem usar um método, naquele achismo. Ah, eu irrigo 1 hora. Não, 1 hora, qual é o critério? É uma coisa do adubo. Chega lá e fala, eu jogo 50 kg de heno. Qual o critério? Então, tem que ter critério também para fazer irrigação. Então, o outro método é esse aqui, que nós chamamos de High Graves. Ele tem alguns valores já fixos da literatura. Leva em consideração somente a temperatura média. A máxima e a mínima, pega no site do INMET. Máxima mais a mínima, tudo igual, dividido por 2, dá a média. Em função da radiação extraterrestre, essa radiação chega acima das nuvens. Como você vai achar isso? Aqui tem a latitude. Nossa latitude 17,8. A gente arredonda para 20 nesse caso. Qual que é o mês? Eu estou em março hoje. Então, essa é a minha radiação extraterrestre. Eu já acho o valor de High Graves. Vai dar o mesmo valor de Pinamonti? Não. Por quê? Porque aqui está levando em consideração radiação extraterrestre e temperatura máxima, mínima e média. No Pinamonti está levando em consideração também latitude, altitude, umidade do ar, vento, então por isso que ele é mais completo. Bom, na pior das hipóteses, usa um método desse aqui, tá? Mas aquele lá que é o consagrado. Gilmar, vou pedir outorga, usa aquele lá.
Tá? Então eu vou até detalhar isso para poder explicar um pouco melhor. Isso aqui é para situação extrema, que não tem informação, que é produtor carente, não tem, nem consegue ter uma informação. Então usa isso aqui. Olha esse método que é mais simples do Blender. Ele usa uma constante, temperatura média, que é muito simples. Você pode ter um termômetro lá de máxima em mínimo na sua fazenda, tá? E em função desse P, quem que é esse P? Em função também da latitude, aqui já é mais grosseiro, a nossa ainda está próxima de 20. Para olhar o mês, você tem que ver se está no hemisfério norte ou no sul. Rio Verde está no sul. Então, sul. Nós estamos no mês de março. Cruzou as informações, o valor do P é 0,28. 0,28 aqui, eu sei a temperatura média. Beleza, calculei a evapotranspiração de forma muito simples, né? Bom, outro método, temperatura e umidade. Isso aqui é uma tabela, pronto, fixo. Olha, então, para fazer manejo, qual que é a umidade média? A umidade média aqui na minha fazenda hoje estava 80%, na média. Ok. Qual que era a temperatura? Como a umidade está alta, porque choveu, a temperatura está 20 graus. Vamos colocar 19,3. 19,3 está mais próximo de 20. Então, 20 com 80 de umidade, evapotranspiração hoje, 3,8. Então, essa é a quantidade de água que tem que repor. Certo que vai irrigar milho, vezes o KC do milho. Vai irrigar soja, vezes o KC da soja. Vai irrigar feijão, vezes o KC do feijão. E assim sucessivamente. E o outro método aqui, que é outro método de evapotranspiração, tá? Nós temos aqui o Ivanov, que leva também, olha, temperatura média e umidade média. Então, olha só que simplicidade, pessoal. Aquele primeiro método que é o mais complexo e que deve ser utilizado, né? E para isso tem um software para fazer. Por último, eu peguei aqui alguns métodos, né? Eu peguei aqui o do tanque glacial. O tanque glacial mede a evaporação de água no solo. Mas tem como nós chegarmos na evapotranspiração? Sim. Evaporação é igual lâmina do dia anterior menos a lâmina de hoje, que nós olhamos lá no parafuso micrométrico, que está lá no tanque glacial. Menos o quanto choveu. Se não choveu, é zero. Tem um exercício lá para vocês fazerem que vai dar conta de achar a evaporação. E para achar a evapotranspiração, você precisa da evaporação, tá aqui, vezes o Kp. Kp é o coeficiente de bordadura, ele é em função da velocidade do vento. Vamos supor a velocidade do vento 4,3, então tá aqui. Bordadura, vamos supor que eu tenho lá eu tenho um tanque e a distância do tanque, eu tenho um tanque aqui e a distância que ele está na cultura, até onde a cultura está aqui em volta, dá 70 metros. 70 está mais próximo de 100. Então, beleza. Então, essa linha aqui, ó. Como que eu sei se vou pegar esse 100 aqui ou esse daqui? Eu tenho que olhar se é ou superfície gramada ou com solo nu. Gilmar, está gramado. Então, beleza. Esse aqui. Quanto que está a umidade do ar? Está 59. 59 está entre 40 e 70. Então, o valor do meu Kp, 0,75. E aí eu acho a evapotranspiração pelo tanque classe A. Tem um exercício lá também para vocês fazerem isso, tá? E aí, independente do qual método que vocês utilizarem, a forma é o seguinte: calculou a evapotranspiração, multiplicou pelo KC da cultura, vocês têm a evapotranspiração da cultura. Perfeito, falamos isso no vídeo anterior e se vocês fizeram um trabalho semana passada. Se eu quiser irrigar um pivô central, quanto que eu sei quanto de água que eu vou gastar? Não vou falar nem um pivô, vamos falar 1 hectare. 5 milímetros que deu de evapotranspiração, já multiplicado pelo KC, deu 5 milímetros, 5 litros por metro quadrado. Se eu quero irrigar 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Corto o metro quadrado por metro quadrado, sobrou litro. 5 vezes 10 mil, 50 mil litros de água para irrigar 1 hectare nesse dia. Entenderam? E se eu for irrigar um vaso? Gilmar, estou com um experimento em vaso. Vamos supor que seu vaso tem meio metro quadrado de área. Como que eu calculo a área? πr ao quadrado. Como que eu vou fazer isso então? Eu tenho 5 litros está para 1 metro, regrinha de 3. 5 litros está para 1 metro quadrado. 0,5 metro quadrado é para X. Beleza, achei uma relação que eu vou precisar aí de 2,5 litros para aplicar nesse vaso. Então, viu tanto que é simples, independe, só multiplicar, ajustar em função da área que você quer irrigar, tá?
Beleza, pessoal? Então, assim, tentei esclarecer. Qualquer dúvida, manda um e-mail, manda o e-mail que eu respondo vocês, assim como o pessoal já fez na lista passada. E outras informações sobre climatologia, acessa lá, talvez tenha alguma coisa também que possa ajudar lá no Instagram, Agroclimatologia Rio Verde. Tá? Um abraço e boa atividade aí para vocês. Estou à disposição aí para ajudá-los.